Sobre a teologia do cotidiano, eu gostaria de destacar duas questões que são importantes quando a gente pensa em teologia do cotidiano. A primeira delas é a questão do sujeito do discurso. Quando a gente fala de a teologia do cotidiano, vira e volta tem um remeleixo de cadeira na academia e na igreja, porque a gente está, ou numa instituição religiosa, porque a gente está legitimando ou dando voz e vez às pessoas do cotidiano, do dia a dia. A gente está dizendo as pessoas do dia a dia, elas fazem teologia. Pode ser que seja uma teologia que não tenha tanto cheiro de academia ou cheiro de igreja, mas elas fazem teologia. A teologia do cotidiano, ela emerge da religiosidade, né? Entendendo a religiosidade como esse exercício de nós pegarmos diferentes símbolos e experiências religiosas, a minha experiência em relação aos outros, né, religiosa, e ressignificar. E a teologia, especificamente, a teologia do cotidiano é esse discurso, esse enunciado que eu profiro quando eu estou expressando a religiosidade, minha religiosidade, né? Então, e isso está presente a todo momento no dia a dia. E tem uma implicação prática, como eu estava dizendo, porque significa dar voz ao sujeito no cotidiano, no dia a dia, né? E aí a gente entra em conflito com alguns elementos da estrutura eclesiástica ou das instituições religiosas, porque dentro do campo religioso sempre existe um movimento da gente tentar deslegitimar o discurso do outro. E é por isso que a gente chama, ele é leigo, eu sou sacerdote, né? Ele não sabe, eu sei das coisas, né? E quando a gente pensa em teologia do cotidiano, a gente está desconstruindo esse processo e está dizendo, ele também é sujeito a partir da experiência religiosa que ele ou ela, né, que ele, enquanto ser humano, enquanto pessoa, está tendo. Né? Então, acho que essa é a primeira característica, a primeira implicação importante quando a gente vai falar de teologia do cotidiano. A segunda implicação importante que eu quero destacar ainda está relacionada à questão da narratividade e da questão das produções artísticas e culturais. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, nós, seres humanos, somos constituídos a todo momento por narrativas. Nós somos as histórias que nos contaram, as histórias que acabam significando para cada uma de nós, as histórias que nós vivenciamos, né? Então, Rubem Alves vai dizer isso, Jorge La Roça vai dizer isso, que nós somos palimpsestos, escritura sobre escritura, ressignificada, reinterpretada, lida e transformada. Né? E nessas escrituras sobre escrituras, nós trazemos muito sobre nossa experiência, sobre nossa fé, sobre os enunciados diferentes que a gente está proferindo para significar o nosso mundo. Né? E é nessas entrelinhas que reside a teologia do cotidiano. E isso significa também que nas mais diferentes produções artísticas e culturais eu posso encontrar a teologia do cotidiano. Um exemplo, não sei se você já parou para pensar nisso, mas que traz implicações significativas para o ensino religioso também. Música do Michael Jackson, Heal the World, né? Cure o mundo. Até o Roupa Nova fez uma adaptação dessa música, Só o Amor, alguma coisa assim. É uma música muito curiosa porque ela traz elementos religiosos nela, né? Michael Jackson pega um trecho da profecia de Miqueias, de espadas transformadas em arados, né? Para falar sobre como nós, como pessoas, podemos transformar o nosso mundo, né? Ou seja, a gente encontra numa música como essa do Michael Jackson e muitas outras, dele também e de outras pessoas, a teologia do cotidiano. Ou seja, tem a ver com a experiência de fé, tem a ver com aquilo que os símbolos que eu conheço, religiosos, e que eu uso, digamos assim, adapto, transformo,
manipulo de modo a me dar uma ordem de sentido, né? E a enunciação dessa ordem de sentido é a teologia do cotidiano. E é por isso que, justamente porque a todo momento estamos cantando a esperança, precisamos cantar a esperança, mas também precisamos lamentar sobre a nossa situação do mundo, a questão de profecia, do anúncio e da denúncia, é que nós estamos a todo momento também nas diferentes produções artísticas, culturais, fazendo teologia do cotidiano, né? E aí isso abre uma possibilidade enorme para a prática do ensino religioso. Significa que eu vou encontrar expressões religiosas, ordens de sentido, enunciações em filmes, em novelas, em desenhos animados, em músicas, em qualquer produção artística cultural. Não toda, né? Porque aí depende da narrativa, da intencionalidade da narrativa e tudo mais. Mas em inúmeras narrativas, inúmeras produções artístico-culturais eu vou encontrar essa teologia do cotidiano. E isso abre uma possibilidade enorme para nós pensarmos o ensino religioso, ou uma prática do ensino religioso nessa direção.